Sejam bem-vindos em mais uma leitura bíblica. Estamos juntos, pela graça do nosso bom Deus, lendo a Bíblia mais um pouquinho e meditando a respeito desta poderosa palavra que é de Deus, não é de nenhum homem. Nossa leitura é sistemática, com alguns comentários, buscando a bênção de Deus, te incentivando no seu devocional diário de leitura bíblica. Nós vamos, na nossa sequência, ler em Mateus capítulo 13, começaremos no verso 10, a sequência da parábola do semeador, que também é conhecida, pode ser chamada de a parábola dos 4 solos, dos 4 tipos de solos. Aliás, esse nome eu que estou inventando aqui agora, viu? Mas realmente é a parábola dos 4 tipos de terrenos. Essa é a conclusão, esse pensamento, depois de ler. Onde as sementes do semeador caíram. Mas o nome mesmo é parábola do semeador. Vamos para a leitura? Mateus 13, a partir do verso de número 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouviram, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e por causa da palavra, e chegada a angústia e perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Vamos parar nossa leitura aqui nesta manhã, esse trecho que nós lemos, que na verdade são 2 trechos, se compreende de 2 etapas. A primeira etapa, Jesus respondendo à pergunta dos discípulos, por que eles podiam entender, por que Jesus falava em parábolas? Porque ele falava com os discípulos, mas falava com todo mundo de maneira mais velada. Essa é a primeira parte. A segunda parte é o próprio Jesus dando a interpretação da sua parábola. Então temos 2 partes. A primeira é, por que eles falam por parábolas? Eles ficaram admirados. Senhor, por que o Senhor já não fala logo claramente? Bem, meus irmãos,
Isso não foi aleatório, não foi apenas uma vontade de Deus, uma prerrogativa vazia. Jesus justificou por causa desta frase, por causa desta sentença. Quem tem, ser-lhe-á dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui, nessas palavras desses versos, é aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Isso é um princípio universal. Se você tem o desejo, o respeito e parou para ouvir e amar a palavra de Deus, eu vou lhes dizer, pode ser que você sinta que não tem o suficiente, nem para o arrebatamento, nem para a sua própria salvação, mas eu vou te dizer, você tem alguma coisa. Então, esse amor, esse apreço pela palavra de Deus te renderá mais do que você já tem. Agora, aquele que não tem respeito, não tem consideração, não ouve com o coração, até o mínimo que ele tem lhe será tirado. Essa sentença é o que justifica Jesus pregar como ele pregava, como com parábolas. Falando, as pessoas ouvindo, vai ser juízo para elas, porque elas ouviram, mas elas não compreendem. E Jesus trouxe essa sentença desta maneira. E isso acontece até nos dias de hoje, vai acontecer até o final dos tempos, de pessoas que ouvem, mas não ouvem. Pessoas que veem, mas não veem. Olham, mas não enxergam. Veem a mesma situação e não enxergam. Tem uma mensagem muito bonita do irmão Brana, dizendo que Faraó e Moisés olhavam pela mesma janela, vendo o povo escravo trabalhando. Faraó via uma mão de obra, um povo escravo, que apenas lhe dava rendimento, lucro financeiro. Mas Moisés via o povo escolhido de Deus. A diferença de enxergar é diferente, é grande, é muito grande. Então, esse provérbio aqui, ele ao mesmo tempo que ele entristece, ele nos alegra. Enquanto ele entristece uns, ele nos alegra a nós. Pois, se temos o amor, pelo menos o amor, e ouvimos de bom grado, que é o que nós precisamos ter, ouvimos de bom grado a palavra, ouvir com o coração. E isso vai gerar mais resultados, pois que aquele que tem lhe será dado. Essa escritura aqui, que Jesus repetiu literalmente, a gente percebe que Jesus sabia de cor o texto de Isaías. Deixa-me ver aqui, o texto de Isaías está... Não, eu não tenho anotado aqui, não anotei onde é que Isaías usa esta frase. Talvez alguém até cite aí para mim, mas eu não me lembro aqui, não deixei anotado qual é a escritura. Mas Jesus citou o verso 14 e o verso 15, está aqui versos 14 e 15, Jesus citando literalmente as palavras de Isaías. Dentro desse texto eu posso citar eu posso comentar alguma coisa aqui. O verso de número 15, e ouviram de mau grado com os ouvidos. Que coisa triste, né? Ouvir de mau grado, melhor que não ouça. Quando Jesus falou a parábola, eu falei isso ontem, preste bem atenção. Quando Jesus falou uma parábola, mas não explicou a parábola, é que era para não gerar mais peso ainda. Jesus estava, na verdade, sendo bom com o povo. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente fica comprometido com aquilo que a gente sabe. Quanto mais Deus nos abençoa, mais nós ficamos comprometidos com Deus. Então, para algumas pessoas, era melhor nem Deus abençoar, porque é menos comprometimento com Deus. Quanto mais Deus te abençoar, mais você fica comprometido, enlaçado com Deus. E a gente fica devendo mais ainda. O quanto Deus for bom para nós de lhe dar a sua palavra, nos dar luz, revelação, mais nós ficamos devedores a Deus. E novamente o ditado se cumpre: quem tem será dado, quem não tem até o que tem lhe será tirado. É bom e é ruim ao mesmo tempo.
É ruim para quem não tem, é bom para quem tem. Lembra que da coluna de fogo e as nuvens lá de Israel no deserto? As mesmas nuvens, a mesma coluna de fogo que iluminava para Israel, causava escuridão para os egípcios e para Faraó. A mesma coluna de fogo, a mesma nuvem que estava ali para proteger Israel, causava cegueira e impedimento para os egípcios. E assim é a parábola, assim é a palavra de Deus. Ela vai te beneficiar, mas ao mesmo tempo que ela te beneficia, ela causa mais juízo para o ímpio, para o incrédulo, com aquele que não nasceu para crer. Só piora a condição daqueles que não creem. Então, Deus trabalha, o seu plano trabalha de maneira tão curiosa, interessante, pois isso acontece ao mesmo tempo. Outra coisa que eu posso comentar está ainda no verso 15. Ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração. Essa compreensão com o coração é curioso. Compreender com o coração. O coração compreende? Compreende. O coração compreende. Mais do que com a mente. É mais fácil, com relação às coisas de Deus, é mais fácil compreender com o coração do que com a mente. Claro que passa pela mente, pois na mente tem uma porta que desce, faz descer ao coração. Mas talvez você não guarde na memória, não guarde nessa memória aqui as palavras exatas dos textos bíblicos, de grandes escrituras da Bíblia, de grandes declarações do nosso Deus na palavra. Talvez você não guarde, e nem é culpa sua, mas quando algo está errado, a atenção lhe é chamada, pois aquilo foi guardado no coração e alguma coisa não cheira bem. Alguma coisa, você percebe que alguma coisa não está no devido lugar. E isso é compreender com o coração. Ouvir com os ouvidos, compreender com o coração. Ouvir de bom grado com os ouvidos para compreender com o coração. E aí acontece mais duas coisas, que é se convertam e eu os cure. Quando a gente ouve de bom grado, é a primeira parte, uma das partes aqui, ouvir de bom grado. Outra coisa, compreende com o coração, conversão e cura. Tudo isso. Claro que nós não estamos falando de compreender com a mente, nós estamos falando de compreender com o coração. Eu me lembro da frase da irmã Maria da Luz de Goiânia, uma senhora pioneira na igreja de Goiânia, no tabernáculo em Goiânia, que disse aquela frase que ficou guardada, acho que por quase todos, uma boa porcentagem dos que creem na mensagem do nosso país. Ela disse assim: não sei ler, não sei escrever, mas sei ouvir, crer e obedecer. Essa frase pode ser marcada aí, pois é a expressão desse texto aqui, ó. Ouvir de bom grado, compreender com o coração, se converter e ser curado. Eu sei ouvir, sei crer, ela pulou entender, ela não falou entender. Sei ouvir, sei crer e sei obedecer. Então aí está a vida cristã, a apresentação de um resumo fácil da vida cristã. Mas vamos agora para o verso, no verso 16, ainda dentro desta primeira parte, da primeira metade, ele diz aqui no verso 16, bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque muita gente queria ouvir o que você ouve e nunca ouviu. Os profetas do Velho Testamento queriam viver no tempo do Messias, de Jesus, e não tiveram esse privilégio. E Jesus falou para os discípulos, falou para eles assim, preste bem atenção, muitos queriam estar no vosso lugar hoje e ver o que vocês estão vendo. É como se fosse a final de um campeonato. É como se fosse a parte final de uma obra, de uma construção. Você quer estar lá na final do campeonato, do jogo. Quem é que é nessa parte que gosta disso, etc. É a linguagem do esporte, como Paulo usou a linguagem do esporte, né?
É interessante estar lá no final muito mais do que no começo. Ver o início de uma obra, de um alicerce é muito bom? Sim, é muito bom quem gosta da construção civil. Mas o final da obra, tudo, a limpeza, o resultado final é muito satisfatório. E os profetas desejaram ver o Messias vindo. E Jesus chamou os discípulos e lhes conscientizou. Vejam só, falou para os discípulos, vejam só, muitos desejaram viver esse tempo que vocês estão vivendo e não puderam, mas vocês são bem-aventurados de ver o que vocês veem, de ouvir o que vocês estão ouvindo, vendo o que vocês estão vendo. Ele estava falando dele mesmo, né, que era o semeador. A próxima parte, a segunda metade, é realmente a interpretação do próprio Jesus para a parábola. E aí eu falei dos 4 terrenos, 4 solos. O primeiro é os que foi semeado ao pé do caminho. Terra batida, dura, não é o que acontece no caminho? A terra fica bem batida, fica dura, a semente não penetra no solo. E aí vem Satanás, as aves dos céus, aqui a representação são o inimigo, e rouba aquela semente. Ela não tem tempo nem de penetrar na terra, e Satanás tira do coração. Assim que ouve alguém falar da mensagem, vê falar da palavra, logo vem uma opinião satânica no ouvido, tirando aquela ideia, aquela semente que começou, que caiu no terreno. Isso é o inimigo. Segundo terreno, a segunda parte de 4, a segunda foi semeada em pedregais. Aí, esse pedregal aí é um terreno rochoso, de pura pedra, como a gente fala, um terreno só de pedra com uma fina camada de terra por cima. E a pessoa até fica feliz de ouvir uma mensagem, e eu estou aqui nesta palavra, nesta mensagem, nesta igreja, que coisa boa, mas logo encontra um terreno rochoso, duro. Gente, a pessoa que converte rápido demais, eu tenho lá minhas dúvidas. É muita alegria no começo, é muita satisfação, muita empolgação no começo. Gera uma dúvida. Amizades que surgem de repente, nunca criei nisso. Amizades que de repente, do nada, se conhece uma pessoa, já está tão amigos, estão andando juntos, dormindo nas viagens juntos e etc, ali em conjunto. Essas amizades normalmente empolgadas demais assim, não é a regra, viu? Mas é o que acontece normalmente. Sabe, o cristão que fica, a semente que fica, não é a que cai na terra fina e fértil, etc., e logo encontra um terreno. É o cristão que vem primeiro pelo arrependimento, pela tristeza, não pela empolgação, pela alegria, satisfação, que mensagem boa, que palavra maravilhosa. Não, ele vem pelo reconhecimento interno de que ele é pecador, de que ele precisa da graça de Deus, que ele precisa de perdão, de misericórdia. Esse é o caminho mais duradouro, porque aí depois ele vai recebendo a consciência do perdão, a graça, e ele estabelece um fundamento muito mais sólido. Então, o terreno pedregoso é que aparentemente era terreno fértil, mas logo vem a dificuldade. Decepcionou com alguém, aí sai da igreja, decepcionou com alguma situação, não gostou de alguma coisa, terreno duro que estava por baixo, só tinha uma terrinha fina por cima. E ainda tem a terceira parte de 4, o terceiro terreno, terceiro solo, espinho. Espinho é cuidado da vida, prosperidade principalmente, sucesso. Gosta da palavra, nasceu num lar cristão, gosta da palavra, tem uma tendência para aquilo, mas cuidados da vida, sufoca ele e tem que estar, tem que cumprir determinados protocolos, parâmetros, porque eu tenho que ter vida social e não sei o quê. E logo aquelas correspondências, aquilo começa a sufocar a vida cristã e vai sufocando, a vida cristã vai arfando assim, e de repente não nasce mais.
Tome cuidado, vigie a sua vida. Essas lições aqui, elas são para o nosso aprendizado. E aí uma quarta parte caiu em terra boa, disse Jesus, no verso 23, é aquele que ouve, compreende a palavra, vem e se arrepende, compreende a palavra, ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Naquele tempo, talvez, a porcentagem de rendimento talvez fosse 10%, 20%, as ferramentas eram muito rudimentares, né? O solo não produzia muito. Hoje se planta 1 litro de feijão e colhe, né, quantos litros a mais. Se plantar 1 litro de milho, né, estamos no período das chuvas, pelo menos aqui em Goiás, plantar 1 litro de milho, vai colher quantos litros de milho? Eu não sei nem qual a porcentagem de feijão, eu tenho uma noção. Mas naquele tempo o rendimento era muito baixo. E claro que a produção aqui da terra, o fruto, é o fruto do Espírito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, todos aqueles degraus também da estatura. Os frutos do Espírito. O cristão, quando ele recebe a palavra, ele vai produzir os frutos do Espírito. Porque caiu em terreno adequado. Então a parábola de Jesus, ela é uma mensagem para nós. Lembra quando Jesus encontrou a figueira? Ele foi na figueira para ver se tinha fruto. Nem era tempo de fruto. É como se fosse mês de maio, mês de junho, por exemplo, e Jesus fosse numa mangueira aqui no Brasil, num pé de manga. Não vai achar fruto nunca no mês de maio, de junho, a não ser que seja um negócio híbrido, né? Hoje tem tudo isso. Estou falando de condições normais, né? Naturais. Não vai achar uma manga no pé de manga no mês, em determinados, na grande maioria do... Não vai achar. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não tinha fruto. O que a figueira tinha a ver com isso? Nós não vamos ler, ainda não chegamos lá. Mas por que a figueira não estava no tempo de fruto e foi amaldiçoada? Jesus não estava falando com a figueira, ele estava falando com os discípulos. Ele estava dizendo só, se vocês não derem frutos... Claro que os discípulos que estavam ali, Pedro, Tiago, João, Felipe e etc., todos aqueles discípulos de Jesus estavam recebendo uma lição. Se vocês não tiverem frutos, vocês são terreno, é terra fértil. O semeador semeou, o campo é o mundo. Jesus jogou a semente, você precisa produzir fruto. Fruto de paciência, de cordialidade, de amor, de respeito, de consideração, de virtude, de paciência, ainda que seja só um pouquinho, mas é pouquinho, mesmo que o seu fruto seja muito pouco, mas esse pouco vai aumentar, porque quem tem, ser-lhe-á dado. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida. Vamos mandar um abraço hoje para o irmão Gabriel Nunes Vasconcelos, um feliz aniversário, Gabriel, 22 anos de idade, Deus te abençoe, feliz aniversário, nosso bom Deus te abençoe cada dia mais e seja sempre cheio do Espírito, Deus brilhar em você, pois você tem essa luz, então produza frutos do Espírito, meu amigo, Deus te abençoe, vocês participando aqui, Deus abençoe a cada um, a participação de cada irmão. O hino de hoje, eu escolhi um hino especial de uma pessoa que eu gosto muito, irmão Salatiel, meu amigo. Deus o abençoe, irmão Salatiel, e eu vou passar um hino dele aqui. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Felicidade é ter Jesus em nossa vida. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. O rei Davi foi um fiel que entoou salmos de vitória, e a sua harpa tão humilde
rei Saul vivia sempre atormentado. Um mau espírito sempre o perturbava. Mas Davi, quando chegava, sua harpa tocava e Deus se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá, enfim. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá, enfim. Venha cantar, venha tocar, venha louvar